Eu sou Marco Reis e nesse vídeo vou apresentar o artigo Análise dos efeitos da localização e da compactação dos arquivos de entrada no processamento de programas Hadoop na AWS. Então, a parte inicial será apresentado o Big Data, os seus conceitos, os conceitos também da computação em nuvem. Vou apresentar o Amazon Web Services, um produto dentro do AWS chamado Elastic Map Reduce ou EMR. Vamos falar sobre o HDFS, o S3 e o experimento que foi feito para justificar o trabalho, bem como os resultados obtidos. Como o Big Data lida com uma grande quantidade de informação, a transferência dos dados é também uma questão a ser considerada. Provedores de nuvens públicas como a Amazon cobram tanto pelo processamento quanto pela transferência dos dados, e esse custo não pode ser ignorado. Nesse sentido, há técnicas de otimização dos recursos para redução das despesas, e é exatamente o objetivo deste trabalho. Qual a combinação que oferece o melhor custo-benefício? Porque há diversas formas de cobrar pelo serviço na AWS. Então, pode ser cobrado tanto pelo tempo quanto pela taxa de transferência ou as duas coisas. E esse trabalho verifica exatamente isso. A contribuição é definir qual a forma mais eficiente de armazenamento para o processamento de dados com Hadoop no AWS. Aqui vamos considerar como variáveis o custo e o tempo. Ah, e não necessariamente o mais caro implica em maior eficiência, ou seja, em intervalo de tempo de processamento menor. Será, durante os experimentos serão comparados os armazenamentos, tanto HDFS quanto o serviço de armazenamento S3. E surge então o Big Data. A utilização de soluções Big Data faz parte do cotidiano das empresas de tecnologia e é uma tendência para toda a geração de sistemas futuros. Não é difícil que uma aplicação hoje em dia ultrapasse a escala de terabytes ou até mesmo em casos como nas redes sociais, petabytes. E o Big Data surge como uma promessa de tentar ajudar a resolver esse tipo de problema. O Big Data considera algumas características essenciais, como por exemplo, 1. Volume, 2. Variedade, 3. Velocidade e por fim, variabilidade. São os 4 Vs. Não necessariamente os 4 devem acontecer ao mesmo tempo. Um deles apenas já justifica a utilização do termo Big Data. Mas em todos os casos, é necessária uma arquitetura escalável para fazer o processamento eficiente, considerando novamente o tempo necessário para fazer o processamento. Uma questão importante é que para você conseguir entregar uma solução Big Data, convencionou-se utilizar o acoplamento horizontal de recursos. O que, o que seria o acoplamento horizontal? É o processamento escalável, ou uma forma de você aumentar ou diminuir a quantidade de servidores para aumentar o poder de processamento. É o que a gente chama de escalabilidade horizontal, ou seja, é um cluster onde você adiciona novos nós e à medida que você vai adicionando esses recursos, o tempo de processamento diminui e a capacidade de processamento aumenta. É diferente, por exemplo, da situação anterior, onde a gente tinha o que se convencionou chamar de escalabilidade vertical, onde aumentávamos o hardware. Então, cada vez que era necessário escalar uma aplicação, a gente tinha o costume de comprar uma máquina maior e mais poderosa. Isso não é Big Data, este é o ponto importante a ser observado.
Então, esse é o modelo atual e também o que a gente convencionou chamar de tradicional, porque é onde ficam, por exemplo, os servidores de bancos de dados ou os servidores de aplicação. Nesse cenário que surge a computação em nuvem. E vários provedores oferecem esse serviço, que é um serviço sob demanda, onde o usuário paga apenas o que ele usar. A computação em nuvem trouxe a facilidade do autosserviço, amplo acesso à rede, agrupamento de recursos, elasticidade rápida e serviço mensurável. É um modelo interessante porque ele é transparente, rápido e por demanda. Você, à medida que precisa de mais poder de processamento, pode solicitar e dinamicamente isso é provido automaticamente para você. Claro, tem um custo e esse custo aumenta ou diminui de acordo com a sua necessidade. Os recursos que comumente temos acesso são inicialmente, claro, a própria rede, os servidores, armazenamento, as aplicações e serviços. Tudo isso costuma ser implantado através de virtual machines, que são as máquinas virtuais que simulam CPUs e memória principal da máquina. Aqui o ponto a ser observado é o custo. Você paga apenas pelo que usar. Isso é importante porque não existe, por exemplo, o custo da mão de obra especializada para manter um parque de computadores. Ah, isso é, implica, por exemplo, que quando a gente tem recursos computacionais desperdiçados, em geral, a gente também tem recurso financeiro desperdiçado. Isso acontece principalmente nos casos onde há ociosidade de hardware, ou seja, a gente tem mais poder de processamento do que demanda de sistemas. E claro, a gente tem a mão de obra e tem custos fixos tanto com a mão de obra quanto com a energia, fornecedores, etc. No caso da computação em nuvem, você já consegue partir de com um data center montado sem se preocupar com esse tipo de problema. Em tese, a gente tem a economia como ponto-chave. E aqui chega a AWS, ou Amazon Web Service. É o provedor de nuvem mais conhecido e usado, que conta hoje com mais de 1 milhão de clientes em 190 países. É uma plataforma de serviços que oferece, além do poder computacional, um serviço de armazenamento bastante utilizado, redes e banco de dados sob demanda. Basicamente tem todos os serviços necessários para você implementar o seu próprio data center. E o serviço da Amazon que a gente vai estar utilizando será o EMR, ou Elastic Map Reduce. Ele é usado para fazer análise de dados, é implementado através de um Hadoop, e esse Hadoop fica, claro, no próprio servidor, nos próprios servidores da Amazon. Com uma linha de comando no prompt do seu sistema operacional, você consegue tanto provisionar um cluster, quanto liberar esse recurso quando termina o processamento. E há duas formas básicas de trabalhar com o Hadoop. Claro, existem várias, mas aqui nós vamos avaliar as duas principais maneiras de se trabalhar com o Hadoop. A primeira e mais comum é através do HDFS, que são os discos locais dentro do próprio cluster. E a segunda forma bastante utilizada é através do serviço de armazenamento da Amazon, o S3. O HDFS ele é nativo e, em tese, segundo o próprio fabricante, é a forma mais performática de se trabalhar. Contudo, o S3 é o serviço da Amazon para armazenamento que é persistente. Porque qual seria a diferença nesse caso? O HDFS, quando você libera o cluster,
além de ser liberado o recurso computacional, também são apagados todos os dados. Então, seus dados que eventualmente foram copiados para o HDFS serão perdidos, o que não acontece quando utilizamos o S3, que é um serviço persistente, ele é perene. Então, a gente tem aqui os sistemas de arquivos que estamos considerando aqui. Primeiro, o HDFS, que é um sistema de arquivos distribuído dentro do próprio Hadoop, faz parte do cluster, mas quando o cluster é liberado, a gente tem o viés de que os dados acabam também. Mas como ponto positivo, temos que ele é muito rápido, ele é proprietário, certo? E por essa característica ele é bastante performático. O S3, ou Simple Storage Service, nele os dados são persistentes, ele fica dentro da rede da própria Amazon e é bastante rápido. Porém, claro, a gente tem a limitação que é a latência da rede. No caso, o EMR, ou seja, o cluster Hadoop da Amazon, pode usar qualquer um dos dois e o trabalho, esse estudo, vai tentar definir qual das duas alternativas é mais performática. E o dataset que foi utilizado para os experimentos fazem parte do Poder Executivo, os dados abertos do Poder Executivo. É uma prestação de contas mensal, onde a gente tem vários dados referentes aos pagamentos do programa Bolsa Família. Aqui a gente vai considerar apenas alguns campos, mas a gente tem aí na lista todos os campos disponíveis. Qualquer um desses campos pode ser utilizado para fazer análise de dados, mas a gente vai utilizar apenas o F, município e o valor da parcela. O dataset foi copiado para o S3 em 2 continentes, ou seja, a ideia era inclusive verificar se a distância continental faz diferença no processamento final. E também depois os dados foram copiados para o HDFS. Então a ideia era comparar se o S3 e o HDFS, se essa latência da rede era significativa ou não. A caracterização dos dados diz que temos o primeiro dataset é um arquivo compactado de 2, aliás, são 10 arquivos compactados, totalizando 2.1 GB. Esses arquivos estão compactados em formato BZ2. O segundo dataset é, na verdade, a mesma informação, só que descompactada em formato CSV, totalizando 16.1 GB, também são os mesmos 10 arquivos. Depois eu faço a metade do dataset, são 5 arquivos, e compactado a gente tem aí por volta de 1 GB. A mesma coisa para os dados descompactados em formato CSV, a gente tem novamente a metade, são 5 arquivos que totalizam 8 GB de dados. O último teste é para verificar se um único arquivo, tanto compactado quanto descompactado, e verificar se para datasets pequenos se há alguma oscilação. E sim, há uma diferença sensível no que diz respeito ao tamanho dos arquivos no processamento final. A título de curiosidade, cada arquivo tem aproximadamente 13 milhões de registros. E o roteiro do nosso experimento foi o seguinte: o primeiro passo foi escrever o programa MapReduce, onde a gente calcula, faz propriamente a análise. Depois, copiamos os dados para o S3, que é o armazenamento principal. Dependendo do experimento, copiamos os dados para o HDFS do cluster. E depois criamos aqui os scripts para provisionar e executar o programa. Por fim, coletamos os tempos lá na Amazon. Esse que foi o procedimento e a metodologia utilizada. O arquivo de entrada é, como visto aí na tela, um apanhado de várias colunas separadas por um caractere especial, e a gente tem aí basicamente dados
bastante simples de serem compreendidos. Então a gente tem ali o estado, alguns códigos, o município e lá no final o valor que a pessoa recebeu no programa naquele mês. Após o processamento, a gente tem a saída. A saída é simplesmente o consolidado disso, ou seja, a gente vai somar, por exemplo, todos os registros por estado e por município. No caso aí na tela a gente tem um exemplo de como fica o final do processamento. A gente sabe então que no Acre, na cidade de Acrelândia, o total foi de 358.903. Os arquivos de saída nem foram computados no tempo total porque são muito pequenos, por volta de 100K, então até mesmo pela insignificância desse valor, os arquivos foram desconsiderados no cálculo final. Aqui na tela agora a gente percebe que o custo da transferência de dados é bastante significativo. Chega a ser maior, inclusive, que o próprio processamento. O data transfer, que no total aqui somou $20, é superior ao S2, que é o próprio, que é a própria computação, é o próprio serviço de processamento, e mais ainda que o Elastic MapReduce, que é o serviço do Hadoop. Então, o data transfer é bastante significativo. O processamento também é caro e os demais serviços representam uma pequena parcela do total. E agora vamos para os resultados. Foram 6 experimentos, 10 execuções de cada um deles, onde a gente vai ter no eixo X a quantidade de execuções, ou seja, as 10 execuções, e no eixo Y teremos o tempo de processamento em segundos. Claro, quanto mais baixo o tempo de processamento, melhor. E esse é o primeiro experimento. No primeiro experimento temos que o tempo médio de execução ficou ali em torno de 500 segundos. Percebe-se também que o intervalo de confiança para todos os casos ficou mais ou menos igual, ou seja, para esse experimento inicial, onde nós temos a base de dados compactada, todos os cenários tiveram comportamento semelhante, ou seja, a gente pode simplesmente usar o mais barato, por exemplo, nesse caso aqui, o IST1 é o mais barato de todos, e essa com certeza é a melhor solução. Então os dados nessa situação, onde a gente tem a base completa, compactada, a gente teve uma média de 500 segundos para execução. Agora o experimento 2. No experimento 2 a gente tem uma situação um pouco diferente. Qual seja, a base de dados está descompactada em formato CSV, ou seja, temos aí por volta de 16 GB de informação sendo processada, e a média no IST1 foi de 935 segundos, a média no data center da Ásia foi de 926, com HDFS foi de 525 segundos, um ótimo tempo, mas sem considerar a cópia do S3. Considerando a cópia do S3, a gente teve um tempo de 649 segundos, que também é muito bom, contudo não é tão bom quanto o tempo dos dados compactados. Ou seja, os dados compactados nesse cenário inicial representam uma economia de custo. Naturalmente, que aqui a gente consegue perceber, por exemplo, que como os dados, quando os dados estão no IST1, ou seja, quando os dados estão no S3, percebe-se que o tempo de processamento é bastante superior, mais de 300 segundos. Então isso deve ser levado em consideração durante o processamento. Continuando, temos o experimento 3. O experimento 3 utiliza metade dos dados
em formato compactado. Novamente a gente teve aí, não oscila muito, os tempos de execução não oscilaram muito, tanto é que o, o desvio padrão dos três primeiros casos aí é bastante similar. Teve uma oscilada ali no HDFS, mas o tempo do HDFS não é tão relevante assim quanto os demais. O desvio padrão do East, da Ásia e do HDFS mais o S3, ele é mais ou menos ali similar. A média, novamente, para metade dos dados, que ainda assim é um volume de dados grande, a gente tem que a média não se alterou muito, tanto que o intervalo de confiança de todos eles tem um ponto comum. Então, em tese, todos eles se comportam da mesma forma no que diz respeito ao tempo de processamento. Então a gente tem ali por volta de 270 até 300 segundos de execução, o que é bastante interessante. E de certa forma a escalabilidade foi garantida, porque é mais ou menos a metade do tempo que foi obtido nos exemplos anteriores com a base de dados completa. O gráfico, o próprio desenho do gráfico é muito parecido. E agora vamos ao experimento 4. No experimento 4, a gente tem aqui metade dos dados em formato CSV, ou seja, os dados estão descompactados e novamente o desenho ficou parecido com o exemplo anterior. No caso, quando tínhamos a base de dados completa, descompactada. Veja que a média já sobe bastante no caso do S3, tanto no East quanto no data center da Ásia. E os tempos de processamento no próprio HDFS são bastante inferiores, ou seja, é mais performático. E o custo, claro, também é melhor. O intervalo de confiança já percebe-se ali que o intervalo de confiança já difere bastante, então a gente não consegue encontrar um ponto comum ali quando se utiliza o S3 e o HDFS, já estão bastante distantes. E nesse caso, comprova-se que a utilização do HDFS para essa situação é mais performático. O quinto experimento é com apenas um arquivo, ou seja, é um dataset bastante reduzido. Tanto que o tempo de execução aqui fica aí por volta de 90 segundos até 136 segundos no caso dos arquivos descompactados. Veja que é exatamente o inverso do comportamento anterior, quando a gente tinha o HDFS sendo uma alternativa interessante de execução. Aqui, nesse caso, para arquivos pequenos, por incrível que pareça, acontece que a utilização do S3 é mais interessante, bem mais interessante, diga-se de passagem. Perceba que durante as execuções houve sim alguma oscilação, mas que no final das contas a gente conclui que o S3 para esse caso de arquivos pequenos é bem mais interessante. E agora aqui o experimento 6, o último deles, a gente tem uma situação similar aos exemplos com um dataset grande, onde novamente o HDFS é mais interessante, só que aqui, apesar de a gente concluir que sim, o HDFS é mais interessante do que o S3, não é uma distância muito grande. Tanto que o intervalo de confiança ali fica bem próximo, a gente tem ali por volta de 15% apenas de diferença. Então, nesse caso aqui, a utilização do HDFS é mais interessante, mas a diferença é muito pequena. E agora, passando para a conclusão do trabalho. Considerando o tempo médio, o processamento dos dados compactados é mais performático. Então, quando a gente toma como base o tempo médio, é interessante que os dados já estejam compactados. Isso interfere o formato do arquivo, se compactado ou descompactado, interfere na escolha da localização. Tanto que
a gente conclui que utilizar o S3, pela própria facilidade e a necessidade e a economia de custo, acaba sendo mais interessante. Então, a melhor opção, e essa é a conclusão do estudo, a melhor opção é utilizar o S3 com dados compactados para o processamento dos dados em arquivos grandes. Em arquivos pequenos, a diferença foi pequena e não conclusiva, mas para análise de Big Data, quando a gente trata de muitos gigabytes, então fica concluído que a utilização do S3 com dados compactados é a mais interessante. Era isso que a gente tinha para dizer. Obrigado e até logo.